Uma noite fria e você está com um grupo de amigos preso em uma cabana. Existe um ambiente mais assustador do que esse? Bem, alguns filmes na história do cinema fizeram muito bem o uso de gravar só em uma locação. De cara eu me lembro aqui de dois que eu gosto bastante: Oito Odiados, do Tarantino, e Alien, o Oitavo Passageiro. E se você tiver mais alguma opção desse tipo de filme, deixa aí nos comentários, até para eu mesmo assistir, porque eu gosto bastante desse tipo de filme que causa esse suspense. Agora, por mais que a sua sugestão possa ser boa, dificilmente haverá um filme melhor nesse gênero do que The Thing ou O Enigma de Outro Mundo. Agora, antes da gente começar a falar aqui de Enigma do Outro Mundo, eu peço que você gentilmente curta esse vídeo. Se você não gostar, depois você tira o like, mas curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta se você já assistiu e o que acha de Enigma de Outro Mundo. E agora, vamos começar. The Thing, ou como ele é conhecido aqui no Brasil, O Enigma de Outro Mundo, foi lançado em 1982 e ele foi dirigido pelo mestre do terror John Carpenter. John Carpenter, muito conhecido ali por ter dirigido também Halloween, They Live e alguns outros filmes de terror. E não só de terror, John Carpenter ele passeou por muitas esferas. Reza a lenda que o John Carpenter demorou um certo tempo para aceitar entrar no projeto do Enigma de Outro Mundo. O primeiro motivo para isso é que O Enigma de Outro Mundo seria um remake de um filme clássico de 1951 chamado The Thing from Another World, ou como ele ficou conhecido aqui no Brasil, O Monstro do Ártico. O Monstro do Ártico lá de 51 pode não ser uma boa pedida para assistir hoje, mas lá no final dos anos 70, quando existia esse projeto para criar um remake desse filme, o John Carpenter acreditava que seria impossível fazer algo melhor do que o que tinha sido feito lá em 1951. E eu realmente acredito que o John Carpenter é bastante fã desse filme de 51. E assim, hoje em dia ele é difícil de se ver, mas talvez lá nos anos 80 a tecnologia ainda permitia ter uma boa visão do filme de 51. E o John Carpenter era tão fã desse filme que aparece um trechinho da abertura dele no Halloween lá de 78. E assim, quando eu vi essa referência no filme do Halloween, eu pensei, cara, agora eu sou muito cinéfilo, porque eu entendo que nesse filme aqui do Halloween tá parecendo um filme que eu vi há muito tempo. Oh, meu Deus, eu sou muito cinéfilo. Coisa de gente besta, sabe? O fato de The Thing ser um remake fez o John Carpenter demorar para aceitar participar do projeto, mas ele aceitou. Outro problema que aconteceu aqui, que na verdade não é um problema, era mais uma solução, que fez com que adiasse um pouco a criação de Enigma de Outro Mundo, foi o fato do tempo que se levou para criar aqueles animatrônicos e aquela maquiagem que a gente vê no filme. Veja bem, The Thing ele não fez tanto sucesso na época de seu lançamento devido ao gore que tem ali, aquelas criaturas que aparecem, aquelas mortes que tem no filme. Todas aquelas cenas de terror de Enigma de Outro Mundo, elas foram produzidas a partir de animatrônicos. Ou seja, teve muita maquiagem em cima dos animatrônicos e teve a criação dos animatrônicos em si. Tudo isso demorou ali mais ou menos um ano. Então veja o esmero que se teve para a criação desse filme. Tanto é que tem um fato marcante nesse filme que chama muito minha atenção, que é o fato de uma das cenas lá que eles estão fazendo a autópsia num dos caras que morreu, da barriga do cara abre uma boca e essa boca engole os braços do cara que está fazendo a autópsia. E como é que eles iam reproduzir o cara sem braços depois? Então a equipe com o John Carpenter foram lá,
Chamaram um cara que não tinha braços, criaram uma máscara igual a do ator que estava fazendo a autópsia, colocaram no cara sem braços e gravaram a cena. E tudo isso mostra o esmero que se teve na criação e na produção desse filme. Agora, se você é uma pessoa cult e quer muito assistir os dois filmes, o filme de 1951 e o de 82, e depois comparar as duas obras, você vai perceber que há mudanças bem significativas de um filme para o outro. Na verdade, a parte mais igual seria o contexto, né? Um grupo de pesquisadores está numa região remota da Antártica preso com uma criatura. Mas o enredo em si é diferente. E a gente consegue explicar isso partindo da época em que os filmes foram gravados. Em 1951 vivia-se uma época pós-guerra, então existia muito a ideia do holocausto nuclear. Tanto é que lá em 1954 é lançado ao cinema o filme do Gojira, o filme do Godzilla japonês, que é o filme clássico do Godzilla que gerou diversas sequências ao longo dos anos. E todos esses filmes de ficção científica ali daquela época buscavam mais trabalhar aquela temática social que vivia-se naquela época. E já nos anos 80, quando o Enigma de Outro Mundo foi lançado, a gente vivia uma época pós-exploração espacial, o homem já tinha ido na Lua. Então, imaginava-se que se o ser humano poderia sair da Terra, outros seres poderiam vir para a Terra. E é basicamente o que é tratado aqui em Enigma de Outro Mundo, uma criatura vindo de outro planeta invadindo a Terra. Agora, você vai reparar que essa criatura que aparece no filme de 82, ela não é uma criatura normal, se é que existe um ET normal. Mas a gente pode pressupor que o ET normal seria o quê? Um ET tipo o que aparece lá no filme do ET, o extraterrestre, do Spielberg, ou o próprio alienígena que aparece no filme Alien, o Oitavo Passageiro. Só que esse alienígena que aparece aqui, essa coisa que aparece aqui, ela não tem uma forma bem definida. E agora, se você conhece um pouco de literatura, você vai perceber que essa criatura ela se aproxima muito das criaturas do horror cósmico Lovecraftiano. E daí a gente tem que o John Carpenter se inspirou mais no horror Lovecraftiano do que no próprio filme The Thing from Another World. E se você parar para pensar, todo o enredo de Enigma do Outro Mundo, ele lembra bastante um dos contos do H.P. Lovecraft, o conto Nas Montanhas da Loucura. Eu poderia aqui chegar e dizer que o Enigma de Outro Mundo era uma espécie de adaptação modificada de Nas Montanhas da Loucura, mas isso não seria totalmente verdade. O conto Nas Montanhas da Loucura, ele apresenta um geólogo lá, o William Dyer, e ele está relatando os acontecimentos que houve durante uma exploração no Ártico ou na Antártica. Eu acredito que seja na Antártica. Faz tempo que eu li esse livro, mas é na Antártica. O Dyer, ele conta a história como um aviso para futuras expedições na esperança de impedir que outros encontrem os mesmos horrores que aquela equipe que ele liderava encontrou. E isso aqui é basicamente o enredo de muitas das histórias Lovecraftianas. Uma pessoa que viveu um determinado trauma causado por uma criatura desse tipo, uma criatura cósmica, ela relata tudo o que aconteceu para que pessoas no futuro leiam aqueles relatos e não passem pelas mesmas coisas. E a história aqui Nas Montanhas da Loucura, ela começa de uma maneira mundana, com a descrição das dificuldades que foi para chegar lá nas montanhas, naquela cadeia de montanhas na Antártica. É dito que a equipe lá do Miskatonic, que era a universidade da qual o Dyer trabalhava, encontra essa cadeia de montanha, e essa cadeia de montanha seria maior do que a do Himalaia, e futuramente eles conseguem encontrar vestígios de uma civilização muito antiga e desconhecida. Só que eles acham que vai achar criaturas ali, sei lá, fossificadas, petrificadas, congeladas. Depois eles descobrem que essas criaturas estão vivas, e essas criaturas são chamadas pelos exploradores de os Antigos, que na linguagem popular da mitologia Lovecraftiana a gente conhece como os Elder Things, aquelas criaturas antigas. E é exatamente por isso que eu não posso dizer que o Enigma de Outro Mundo baseia-se totalmente nas Montanhas da Loucura. Porque o Enigma de Outro Mundo ele é um pouco mais direto. O filme já começa com um grupo de noruegueses indo atrás de um cachorro que foge do acampamento deles. E esse cachorro
E por isso aqui, a gente já sabe que essa criatura é muito malaca, porque ela se disfarça de um cachorro fofinho e ninguém quer matar um cachorro fofinho. Então, quando os americanos veem os noruegueses correndo atrás de um cachorro fofinho, eles acham que os noruegueses enlouqueceram. Os noruegueses acabam morrendo, porque eles caem lá do helicóptero, explode tudo e o cachorro vai ficar junto lá com os americanos. Só que depois vai mostrar que esse cachorro na verdade era uma criatura metamorfa que é capaz de assimilar qualquer forma de vida e depois acaba matando o seu hospedeiro. Então, dissimilar entre o Nas Montanhas da Loucura e o Enigma de Outro Mundo, a gente vai ter que nas duas histórias a gente tem um grupo de pessoas que está preso no Ártico com uma criatura. O fato interessante aqui, que também remete às histórias Lovecraftianas, é a forma da criatura que aparece no filme de 82, que remete bastante às formas das criaturas descritas nos contos Lovecraftianos. Tanto é que quando esse cachorro se transforma a primeira vez, você vai ver ali a boca dele se abrindo, inclusive uma animação fantástica, um animatrônico fantástico, e da boca dele, do interior da criatura, vai sair diversos tentáculos. Então, se você for ler ali alguns contos Lovecraftianos, como Nas Montanhas da Loucura, ou, por exemplo, Os Sussurros na Escuridão, você vai perceber semelhanças entre essa criatura e as criaturas Lovecraftianas. Muito pelo fato de elas não serem criaturas tangíveis. É difícil de você explicar aquela criatura. Tanto é que os textos Lovecraftianos são bem controversos nesse ponto, porque muitas pessoas não gostam porque elas não conseguem conceber aquela criatura. Por exemplo, as pessoas não conseguem entender que no conto A Cor que Caiu do Espaço está aparecendo uma cor que é uma cor que ela não existe, que ela não faz parte do espectro de cores que a gente concebe. E essa cor que veio do espaço causa todos os problemas naquela história. Depois que a criatura aparece pela primeira vez, a loucura toma conta lá dos personagens. E na verdade porque eles descobrem que essa criatura ela é capaz de assimilar a forma de outras pessoas e viver como se fossem aquelas pessoas por um determinado tempo até aquela pessoa morrer. E quando ela morre, ela consegue assimilar outra pessoa. Então, daquele grupo de pessoas que está ali, qualquer um pode ser a criatura. E outra coisa que faz com que o filme se torne ainda mais tenso é um fato bastante interessante, porque um dos cientistas que está lá descobre isso mais rapidamente, descobre que aquela criatura viveu milhares de anos, então possivelmente viverá mais milhares de anos, e se ela conseguir se disfarçar de alguém e chegar até a sociedade civilizada, até o continente, digamos assim, ela poderá aniquilar em alguns milhares de anos toda a raça humana, porque ninguém vai saber quem é a criatura e quem não é. Então ela vai poder assimilar quantas pessoas ela quiser e acabar destruindo a humanidade. Então esse cara, que é um cientista que está lá no grupo, ele decide simplesmente acabar com os sistemas de comunicação da base e destruir os veículos de fuga. Então as pessoas que estão lá, elas vão acabar morrendo. Porque sem comunicação e sem veículos, eles vão ficar lá o inverno todo, vai ficar mais frio no Ártico e eles vão morrer. Agora eles vão ter que saber se vão morrer pela criatura ou pelo tempo. E é nesse momento aí que entra em ação o nosso querido MacReady, o Kurt Russell. Na verdade, entenda-se, ele entra em ação desde o início do filme. Ele é o protagonista desse filme. Mas em dado momento, as pessoas que estão lá se unem e pensam que ele, o MacReady, ele é na verdade a criatura. Só que aí ele pega um lança-chamas e diz, cara, ninguém vai tocar em mim. Isso aqui é muito massa. Porque para quem não conhece Kurt Russell, ele é um grande herói de ação. Talvez ele não seja tão reconhecido quanto o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, mas ele é um dos grandes heróis de ação dos anos 80. Tanto é que depois disso aqui, e antes disso aqui, ele fez diversos filmes que são conhecidos. Talvez não são tão famosos quanto Rambo e Exterminador do Futuro. Mas, por exemplo, Aventureiros do Bairro Proibido, ele fez Stargate, ele fez Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles, ele fez Tango e Cash, e mais ainda no futuro, lá passando-se uma grande quantidade de tempo, ele voltou, ele teve participação em Era Uma Vez em Hollywood, ele fez o Eagle, vilão de Guardiões da Galáxia 2,
E também ele é o Senhor Ninguém lá nos filmes novos de Velozes e Furiosos. Então o Kurt Russell, ele é um herói de ação. E aqui ele tá muito herói de ação nessa parte, porque ele toma o controle da situação. E é a partir do Kurt Russell que se desenvolve a história deles procurarem a criatura. Tanto é que antes do clímax total do filme, a gente tem um dos maiores jumpscares da história do cinema. Porque o personagem do Kurt Russell, o MacReady, ele descobre que a criatura odeia fogo. Eu sei que todo mundo pode se queimar com fogo, mas essa criatura, ela odeia fogo mais do que qualquer um de nós. Quando a coisa tem contato com algo quente, as células dela morrem instantaneamente e começam a se expandir como um modo de defesa. Então ele amarra todo mundo nas cadeiras e começa a fazer o teste de sangue. E aí no teste de sangue acontece isso aqui. Você era o único que podia ter mexido naquele sangue. Faremos o seu por último. E cara, depois desse momento aqui, os personagens eles já têm plena certeza que o que eles precisam fazer é impedir que essa criatura saia dali viva. E aí eles vão para a parte final do filme, que é a parte que eles tentam matar essa criatura. E tudo isso desse filme aqui vai se desenrolar num final marcante. Porque depois da criatura matar o pessoal que estava lá no grupo de pesquisas, a gente chega na cena final, onde a gente vai ter o MacReady e o amigo dele, que eu sempre esqueço o nome. E aí a gente fica naquela dúvida. O MacReady, ele virou a criatura? Ele é a criatura? O amigo dele é a criatura? A criatura morreu nas explosões que eles causaram para tentar matar a criatura? Ninguém sabe. Com todo o acampamento de pesquisas destruído, eles vão morrer. E aí o filme se encerra com um dos melhores finais de filmes do cinema, que é os dois sem saber quem é quem, se eles são eles mesmos ou se um deles é a criatura, tomando um gorotezinho esperando serem congelados pela neve. A atmosfera do filme, a trilha sonora é maravilhosa do Ennio Morricone, o Kurt Russell, a direção do John Carpenter, tudo nesse filme funciona maravilhosamente bem. Interessante que o filme ele não foi tão bem recebido na época, muito por causa do gore, né? Essas cenas onde a criatura aparece e mata o pessoal não gostou muito lá em 82. Eles gostavam mesmo era do Jason nessa época. E o fato de não ter sido bem recebido lembra também o Nas Montanhas da Loucura, porque quando ele foi lançado ele também não foi bem quisto. Só que todas essas características do filme fizeram o filme ganhar uma relevância ao longo dos anos, e hoje em dia ele tem um status cult. Tanto é que muita gente considera ele o melhor filme de terror de todos os tempos. Talvez eu seja um pouco parcial, porque para mim ele não é só o melhor filme de terror de todos os tempos, como é o meu filme preferido. Talvez para mim ele não seja o melhor filme de todos os tempos, mas sem dúvidas é o meu filme preferido. Mas eu pergunto a você, o que você acha? Deixe aí nos comentários se você chegou até aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal e acesse esses outros vídeos que estão aparecendo aqui. E até a próxima.